assim que Santo Tomás morre, estava nascendo uma figura muito importante para a escolástica, que talvez é o segundo maior escolástico, que é Duns Scoto. Né? Duns Scoto é talvez a figura, depois de São Tomás, mais, digamos, majestática da escolástica. Ele é o segundo maior filósofo da escolástica, sem dúvida alguma. Né? Ele tinha uma capacidade, uma envergadura intelectual sem igual. Ele é chamado pelos franciscanos de doutor sutil, né? Pela sutileza de sua doutrina, pelas distinções, né? Tudo é tão bonitinho, tudo é tão logicamente concatenado. E você lê Duns Scoto, você percebe isso. Né? Ele tinha muito apreço pela lógica. Só que, e você percebe isso pela biografia de Duns Scoto, que ele era muito obediente ao Papa. Né? Na época da polêmica, né, de Filipe o Belo e tal, ele ficou do lado do Papa. Né? Inclusive foi deposto da universidade pelo causa das autoridades civis. Foi defensor de Imaculada Conceição. Exato. Ele é um homem muito católico. Né? Só que, e por causa disso, porque ele era muito devoto, o combo Idade Média está com 40% de desconto, frete grátis. Não perca, hein? Aproveite logo essa promoção e clique no link que aparece na tela. Ele não era tomista, porque o tomismo estava condenado. Então foi justamente, ele nasceu nesse ato dos 50 anos. Né? E ele foi talvez o maior franciscano. Sem dúvida alguma foi o maior franciscano. Né? E a doutrina de São Tomás diz X, Duns Scoto dizia Y. De tanto que ele tinha medo, né, de cair em um erro. Né? Vou dar um exemplo. Existem dois conceitos tão básicos no aristotelismo, que é o conceito de ato e o conceito de potência. Sim, todo mundo que estuda comédia apresenta isso. E aí você vai pensar, pô, isso aqui é tão evidente que não tem como refutar. Não vai ter debate sobre isso. Não tem debate. Né? Tem. Duns Scoto entendia o ato e a potência de maneira diferente. Então, por exemplo, ele acreditava que a potência não era assim algo tão real e que, na verdade, ela é a maneira negativa do ato. Né? Que, para o tomismo, a única coisa que pode limitar o ato é a potência. Para Duns Scoto, o ato pode ser limitado pelo ato. Então, são atos contrários. É uma espécie de anti-ato. Exato. Entrou uma dialética. Exato, a gente vai chegar lá. Exato, a gente vai chegar lá. Ou seja, com a vontade de ser católico, de obedecer, ele acaba fazendo besteira no sentido de que ele propõe a exata oposta do doutrina de São Tomás. Né? Era um gigante, sem dúvida alguma. Mas ele fez o que fez. Né? Iniciou a decadência da filosofia, né? E sendo ele o maior franciscano, depois disso os franciscanos tiveram um certo alento, eles tiveram uma força maior para começar a escrever mais obras, e dentre esses franciscanos que começaram a escrever mais obras, tinha Guilherme de Ockham, né? Que pegou as principais ideias de Duns Scoto e radicalizou elas. Né? Então, por exemplo, o seu voluntarismo. O voluntarismo é uma ideia de Duns Scoto de que a vontade ela é uma potência maior que o intelecto. Uma potência mais nobre. É aquele famoso lá, se Deus quisesse criar um triângulo de 4 lados, poderia. Outro exemplo, segundo Duns Scoto, é possível que se peque no céu. Né? Porque a liberdade, se a vontade é maior que o intelecto, ela não tem essa subserviência ao intelecto, ela é sempre livre. Sempre livre. Né? Então, se em algum momento eu não posso nem mesmo fazer o mal, eu não sou livre. Então eu não sou mais humano, segundo os Scotos. Né? O Ockham, ele pega isso e transborda as suas últimas consequências. Né? Por exemplo, aí falando do ativismo judicial, o Ockham, ele inicia uma nova moral, que é uma moral justamente legalista, de só regras. Para Santo Tomás, toda moral ela é ordenada à felicidade. Né? E para Aristóteles também. Né? Então, toda regra moral se ordena a ser feliz. Né? Ou seja, você veja como tem algo de humano nisso. Né? Então, de fato, nós, humanos, queremos ser felizes. Nós não agimos pelo dever. Né? Esse negócio kantiano. E, de fato, com Ockham começa a questão dos casos de consciência, o dever pelo dever, a lei pela lei. Nós temos a última consequência, Kelsen. E veja só. Uma vez que Ockham está justamente na decadência final da escolástica. Né? O Fedeli, ele tinha uma teoria muito interessante que é dos curtos-circuitos. Né? Isso, exatamente. Que é quando você tem um ápice de racionalismo, e aí você tem logo um ápice de irracionalismo e os dois se juntam. Né? Pois bem, logo que a razão que a escolástica tanto, né, ela
favorecia a razão, né? Então você teve talvez os homens mais racionais, mais lógicos, mais bem preparados, mais eruditos durante a escolástica, né? Uma razão extremamente cultivada. Só que isso vira um racionalismo com Ockham, né? E aí logo você, assim que termina esse occamismo, você tem o início do misticismo completo com, sei lá, o humanismo. Marcelo Ficina, e todo esse pessoal platônico exagerado, né? Então veja, se o antes do problema era o aristotelismo exagerado, depois virou o platonismo exagerado. Né? E eles são os místicos, né? E aí quando você tem a união desses dois lados, você vai ter o protestantismo, né? Que o protestantismo é exatamente isso, ele é racionalista, né? E é também irracionalista. Né? Então você nega o poder da razão natural de conhecer Deus, você nega o poder da razão natural de encontrar verdades filosóficas absolutas, a possibilidade da filosofia ajudar a teologia, mas você afirma a capacidade da razão de qualquer um interpretar as escrituras. Ou seja, é a antinomia, né, da gnose. Né? Então, o novo marco de tanto a síntese entre o nominalismo e o misticismo... Principalmente o alemão, né? Com o Mestre Eckhart. Mestre Eckhart, exato. No Lutero. E com Lutero você já tem uma nova etapa da moral nominalista, né? Que se para Lutero, aliás, se para Ockham, a moral era tão só dos casos de consciência, as regras, para Lutero nem existe exatamente uma moral que deva ser obedecida. Na verdade, a moral para Lutero é impossível de ser obedecida, né? Ele tem um livro, que é o Tratado sobre o Homem, né, em que ele fala exatamente sobre que a carne é aquilo que nunca pode ser controlado. E o espírito é outra coisa, completamente distinto. Então o espírito ele é sempre bom, sempre, se tiver fé, né? Enquanto a carne ela é incontrolável. Então Lutero é essa nova etapa no humanismo. Bom, pois é. O tomismo, então, ele vai decaindo ao longo dos séculos, e por mais que hajam defensores, e a gente vai falar de um defensor agora que, logo após essa onda franciscana, mais ou menos 100 anos após a morte de São Tomás de Aquino, vem então um grande defensor propriamente dominicano. Os dominicanos, eles esqueceram São Tomás, digamos assim. Eles realmente não queriam, né, ter um contato muito próximo por toda essa leva que havia acontecido. São Tomás já havia sido canonizado, até que vem então João Capriolo. João Capriolo, nós não conhecemos nada sobre a vida dele. Ele é um daqueles santos dominicanos que... Santo ele não é, né? Ele é um doutor. Ele é um doutor, isso, perfeito. Mas daqueles que viveu uma vida nada público, uma vida privada, num convento, num mosteiro. Ele é da Itália. Eu não lembro agora a cidade da Itália, mas existe até hoje uma estátua lá, porque ele é nasceu nessa cidade e nunca saiu de lá. Né? Ele foi chamado para ser bispo e negou. Do pouco que se sabe, algumas lendas da vida dele, é isso. Perfeito. Então, ele só escreve uma obra, aquilo que eu já havia dito, que não é conhecida, né? Perfeito, que é justamente esse comentário defendendo São Tomás. Então, na escolástica, né, nas universidades do século XIII, XIV e XV, era necessário para que os formandos em filosofia, eles escrevessem um comentário às sentenças de Pedro Lombardo. Era necessário para que houvesse essa formação, o comentário às sentenças. Era o TCC da época. Era o TCC da época. Bem E São Tomás, ele faz isso, todos aqueles doutos da época. Lutero escreveu um comentário à sentença. Lutero Até também ele escreve. E ele escreveu pela metade, inclusive, curioso. E, portanto, João Capriolo também o faz, só que ele adiciona uma questão, que é São Tomás de Aquino. Então, ele usa o comentário às sentenças para defender a dignidade e a doutrina de São Tomás de Aquino. E é isso que ele faz ao longo de 7 tomos. São páginas e mais páginas, certo? Coisa de 7.000 páginas, cara, é muita coisa. Nossa, é muita coisa. Muita coisa. Uma teológica. Que, aliás, é interessante, né? A mentira, ela tem esse caráter que uma vez que você enuncia ela, você não tem como defender ela, porque o trabalho de você enunciar é um só. Eu começo a falar aqui uma mentira do Marcelo Andrade, e o trabalho para ele se defender é muito maior que o esforço de outro que quer enunciar. Não, sem dúvida nenhuma. Sim. Então veja, foi uma jogada de mestre de João Capriolo usar esse documento acadêmico, que é tipo a fonte principal, né, dos escolásticos, né, de informação, e falar, opa, tudo que tá aqui corrobora com São Tomás. Né? Então é basicamente esse grande argumento de autoridade que ele fez, né, em favor de São Tomás. Né?
Que é curioso, porque hoje em dia nós usamos Santo Tomás como autoridade. Nós não precisamos Sim. provar a autoridade dele. Não, é o contrário, ele que dá autoridade. Pois é. E lembrando que João Capelo escreveu isso quando Santo Tomás já estava canonizado. Então isso é um negócio muito importante também. Existem essas leis da igreja que nem sempre vigoram. No sentido de que os papas demandam uma coisa, e não quer dizer que os fiéis vão obedecer. Né? Ou seja, os infiéis. Sobre certo Agora, aspecto, né? depois dessa defesa que ele fez de São Tomás, tem muita repercussão ou não? Teve. Então, assim, com base nessa defesa de São Tomás, começou a surgir mais tomistas. Né? Não muitos, são tomistas bem desconhecidos, né? Então você tem Domingos de Flandria. Domingos de Flandria, Pedro Hispano, não. É um outro Pedro, não vou lembrar agora. O João de São Tomás bem depois, o Cardeal Caetano logo depois, o Ferrariense logo depois também. Então, assim, os grandes nomes do tomismo hoje vieram mais ou menos 50 anos de Caprelo, né? Então ele Mas começa... por causa do Caprelo? Não dá pra, Ou não, não não dá dá pra- não dá pra dizer. dizer com certeza a causalidade histórica, né? Mas muito provavelmente teve influência, né? Porque ele não foi chamado de príncipe dos tomistas por acaso, né? Esse epítome nós não sabemos quem que colocou esse nome, né? Na primeira obra que nós temos dele, a primeira edição da primeira obra dele, já tá esse nome na capa, né? Príncipes Tomistorum, né? Na capa não, naquele florilégio, né, dos livros medievais, né? Ou seja, nós não sabemos quem colocou esse nome, mas o fato é que a tradição legou esse epítome aí, né? Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.